Existem muitas outras referências à doutrina cristã que Dante faz em sua obra, e não seria viável ficar aqui falando para vocês todas essas referências. Uma que eu gostaria de deixar registrado aqui, se você já leu a obra, talvez você também tenha notado isso, é o fato de que cada vez que Dante e Virgílio eles vão subir a outro patamar, vão passar para outro patamar, sempre passa uma voz, sempre tem uma voz que fala uma bem-aventurança. Praticamente isso acontece toda vez que eles vão fazer essa passagem de um terraço para outro. E essa bem-aventurança é sempre contrária ao pecado que está sendo purgado no terraço que os dois estão deixando. Se você leu a Divina Comédia e também percebeu isso, deixa aqui nos comentários, vamos conversar talvez sobre isso. Enfim, existem, Dante ali, ele cita cânticos próprios da igreja, salmos, trechos bíblicos, como já falei aqui no caso das bem-aventuranças. E falando sobre os cânticos, me permita aqui dar talvez um pequeno conselho para você. Eu acredito que a literatura mais completa que possa ser a experiência relacionada à literatura, melhor vai ser para o leitor. E quando eu percebi que Dante ele sempre estava citando cânticos que ainda são usados na igreja, eu busquei esses cânticos. Por exemplo, quando ele vai entrar no purgatório propriamente dito, ele está deixando o antipurgatório, as almas estão cantando Te Deum. Te Deum é um hino cantado até hoje na liturgia das horas pela igreja. Então o que eu fiz? Eu coloquei o Te Deum, procurei o Te Deum em latim, né? Imagino que na época de Dante só era cantado mesmo em latim, e busquei ouvi-lo durante o momento em que eu lia aquele verso, no momento que eu lia um pouco mais daquele cântico. E permita-me colocar aqui para você ouvir mais ou menos como é o Te Deum. Ouve aí. De verdade, eu acredito que isso permite uma experiência muito mais ampla com aquilo que nós estamos lendo. E agora, para encerrar essa parte em que eu falo dessa possível submissão de Dante ao poder, digamos, espiritual da igreja, apesar das críticas que ele tece, é o fato da necessidade que ele confesse os seus pecados para que possa adentrar, para que ele possa atravessar, na verdade, um dos rios que existe no paraíso terrestre. Eu esqueci de dizer para você que após o antipurgatório, após os sete terraços do monte do purgatório, está o paraíso terrestre. Foi aquele paraíso perdido por Adão e Eva no pecado original. Mas, como eu dizia, ele, ao atravessar este rio, é entoado o Asperge-me, que é um cântico ainda hoje cantado no início das celebrações da missa tridentina. Então, enquanto o povo é aspergido com água benta, existe este canto. E ler estes versos, ouvindo este canto que eu já conheci, mas coloquei para tocar, torna uma experiência muito mais ampla, uma experiência literária muito mais ampla, pelo menos ao meu ver. Então, talvez você possa fazer essa experiência e contar depois se mudou o seu entendimento, não entendimento, mas a sua perspectiva ao ler aquele canto, aquele verso de Dante. Feita esta breve, longa apresentação do purgatório, eu gostaria de lembrar o que eu já havia dito nos outros vídeos, que os 9 primeiros cantos do poema Purgatório, eles se passam na praia e no antipurgatório. E os 6 últimos cantos, eles se passam no paraíso terrestre. Então, após os 9 primeiros, a partir do 10º canto, você vai, de fato, entrar no purgatório, e os 6 últimos, o Dante já está no paraíso terrestre. Dante, eu já disse isso, tenho que repetir, que Dante é sublime pelo fato dele conseguir, a partir do momento que você entra no ritmo
da poesia, você consegue, parece que você na verdade está dentro de uma prosa. Porém é preciso ter calma na leitura, porque as obras em prosa geralmente a gente lê com uma velocidade maior. Não pode também ser assim. Parece uma prosa, mas não é uma prosa, é ainda uma poesia. Então eu acho muito válido que você busque entender o que você está lendo, o verso que você está lendo. Nessas horas é muito importante, é muito interessante ter mais de uma edição, recorrer a outra edição, recorrer a uma outra tradução para que se possa ter o máximo possível de entendimento do que está sendo lido. Então, na medida do possível, tente não adiantar a leitura deixando para trás trechos que você não compreendeu completamente. Além disso, o nosso autor, ele é extraordinário, ele é fantástico, porque ele é capaz de, em versos, narrar, fazer comparações, fazer metáforas, para dar ao leitor explicações do que ele está vendo, do que ele está sentindo. Não contente com isso, ele argumenta, faz contraposições filosóficas, enfim, Dante consegue em poema fazer aquilo que muitos de nós não conseguimos fazer de maneira direta numa conversa ou num texto. E já que nós estamos agora entrando nessa seara, num aspecto mais literário da obra, Dante não deixa por menos a sua admiração a Virgílio, o autor de Eneida, que na Divina Comédia é a personificação da razão para Dante. Então existe uma intertextualidade explícita da obra máxima de Virgílio, que é Eneida, existem citações implícitas, existem referências de diversas formas às obras de Virgílio. Aliás, foi até interessante porque existe um texto que ele cita lá no canto 22, ele cita um texto que é também citado numa homilia de Santo Antônio, que eu estava lendo, uma homilia da Epifania do Senhor. Então é exatamente o mesmo texto, que é como se fosse uma profecia da vinda de Cristo à Terra. E há também outros tipos de citações, de intertextualidade na obra A Divina Comédia. Existem textos do poeta, do escritor Estácio, o escritor latino Estácio, lembrando que esse escritor ele passará a acompanhar Virgílio e Dante a partir de um certo terraço do purgatório. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Além disso, aquilo que nós admiramos em Machado de Assis, que admiramos em Sterne, que é aquele diálogo com o autor, né? Aquele narrador que dialoga com o leitor, na verdade, que se mete com o leitor, já em Virgílio isso já acontecia. Muitas vezes também assumindo a incapacidade dele de descrever, escrevendo aquilo que ele está vendo. E é interessante que essa, digamos, meia-culpa, ou ele assumir a sua incapacidade de descrever alguma coisa, às vezes faz com que nós, leitores, cheguemos ao ponto de achar que realmente está vivendo tudo aquilo, que realmente ele está no purgatório. E isso, claro, é mérito do nosso autor. Não é qualquer autor que consegue fazer com que o leitor acredite que a ficção é uma realidade durante a leitura. E Dante faz isso. Porém, ao ter essa impressão, se tem um outro efeito, um efeito reverso, digamos assim, que é justamente entender que a Divina Comédia, eu já sei que eu já falei isso, eu estou repetindo muita coisa, mas é interessante esses pontos mais importantes serem, na minha opinião, conversados novamente entre nós. É que a Divina Comédia não é um tratado de teologia. Não vamos achar que aquilo é realmente o purgatório é daquela forma. E eu vou até te falar algumas coisas estranhas aqui, estranhas à doutrina cristã, que fala dos novíssimos do homem. Por exemplo, as almas no purgatório têm uma tremenda nostalgia para a vida mortal que eles tinham, né? Como se eles sentissem saudades de estarem vivendo aqui entre nós, tal, que uma alma que está prestes a entrar no céu, na bem-aventurança eterna, onde não há mais sofrimento, não há mais nada, a alma não deveria
ter. Além disso, existem alguns outros sentimentos que são inconcebíveis para almas que estão às portas do céu. Existem almas que são jocosas, que fazem ironias maldosas. Um outro fato muito interessante também, que na minha opinião, não seria compatível com quem está próximo a entrar no céu, é o fato de, como eu falei agora há pouco de Estácio, ele na verdade é uma alma que estava entre os avaros e os pródigos, e enquanto Virgílio e Dante estão passando por aquele terraço, acaba o tempo de punição, de pena dele, e ele está liberado para ir para o céu, terminar a subida dele do monte do purgatório, entrar no paraíso terrestre e entrar posteriormente no céu. Só que está aí não, eu não quero chegar, assim, pode ir para o céu, cara, vai lá, acabou sua pena. O que ele faz? Não, eu vou ficar aqui proseando com Virgílio, vou caminhando aos poucos sem pressa, vou subir até o próximo terraço, vou andar devagarzinho no paraíso terrestre, aqui pela floresta do paraíso terrestre. Assim, imagina, você está prestes a ganhar o maior prêmio que possa existir. Você vai lá, em vez de sair correndo, não, você vai ali, vou conversando devagarzinho, vou sem pressa. Então é algo bem incompatível com uma alma que passou já centenas de anos pagando uma pena para chegar ao céu. Outro ponto também é o fato das realidades escatológicas serem, digamos, traduzidas ou pensadas de forma material, de forma física, quando na verdade a doutrina católica ela diz que o céu, o inferno, o paraíso não são locais, na verdade seriam estados, né? Então só aí também já se entende essa diferença entre, obviamente, uma obra que é ficção e aquilo que é doutrina. Além disso, Dante ele exalta profundamente a misericórdia divina. Ele vai dizer num canto que a misericórdia divina ela suspende o braço da justiça do próprio Deus quando uma alma se arrepende em vida. Porém, durante o purgatório e até mesmo antes, durante o inferno, essa misericórdia ou essa justiça de Deus ela é colocada de uma forma bem humana, e essa forma humana é a forma de Dante entender a justiça e a misericórdia divina. Então esses pontos nos fazem relembrar também e deixar bem fixo na nossa mente que a Divina Comédia é uma obra de ficção, ela não é um tratado de teologia. Vamos lá. Uma coisa que eu notei ao final da passagem dos terraços do purgatório. Eu senti que existe uma perda do suspense, porque a cada vez que iniciava um novo local de punição das almas que estão ali, existia aquele questionamento: qual será a pena? Quem ele encontrará ali? Por que estava ali? Enfim, quais serão os exemplos contrários que serão demonstrados para o leitor naquele novo terraço? E isso se perde quando eu senti, na verdade, a perda desse suspense, quando Dante ele deixa o último círculo do purgatório e entra no paraíso terrestre. Lembrando que não é um paraíso celestial ainda, é um paraíso que Adão e Eva perderam após o pecado original. Eu já falei isso um pouquinho ali atrás. Mas claro que Dante não vai deixar que a sua obra esfrie com essa perda de suspense. Primeiro, acontece o encontro entre Beatriz e Virgílio. Não sei se você já viu os outros vídeos. Se você não viu, eu vou deixar mais uma vez o card aqui. Eu digo lá no primeiro, logo no começo, que era necessário que o leitor se atentasse à pessoa de Beatriz, porque eu falo sobre Beatriz lá. Veja lá o vídeo que você vai entender. E agora Beatriz ressurge. Beatriz está no céu. Então Beatriz foi a alma que rezou a Deus, né? Que intercedeu junto a Deus para que Dante ele superasse as suas dificuldades, que Virgílio fosse o seu guia durante o inferno e o purgatório. Mas eu confesso que Beatriz me surpreendeu. Eu achei que, da maneira como ela era citada ao longo
dos cantos, que ela seria uma pessoa, digamos assim, mais, como é que eu posso dizer, mais amorosa, mais doce. E Beatriz é uma pessoa dura, mas é a dureza das almas que já estão salvas. Existe também a partida de Virgílio. Virgílio não vai entrar no paraíso propriamente dito com o Dante, e a partida de Virgílio foi algo que realmente me estremeceu. Assim como existem aquelas mortes de personagens em grandes obras que a gente fica abalado, a partida de Virgílio foi, a maneira como ela aconteceu foi bem impactante para mim. Eu vou dar aqui um exemplo, talvez que possa soar meio mórbido para você, mas sabe quando uma pessoa que é muito especial para você, ela morre, ela falece, e de repente, um tempo depois, você vai a um local ou passa por uma situação, principalmente vai a um local onde aquela pessoa sempre estava, e quando você chega lá, você tem a dimensão da ausência dela. Para mim, foi essa mesma sensação quando, num determinado momento, Virgílio não está mais. Olha, eu vou deixar que você leia e vamos ver se você sente a mesma coisa que eu. De repente pode ser só uma loucura minha, quem sabe. Mas o que não é loucura é o que eu vou te pedir agora antes de continuar. Você já apertou lá o gostei? Já se inscreveu no canal? Então vai lá, se inscreve rapidinho, é só clicar e ativar também as notificações para que todas as novidades você possa receber de primeira mão. Mas vamos continuar. Uma vez que não existe mais o suspense, que na minha opinião existia a cada terraço, Dante presenteia os seus leitores com uma grandiosa e uma intensa inserção de alegorias. Então, nós teremos os candelabros que representam os 7 dons do Espírito Santo, a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade, o temor de Deus. Terá a alegoria dos evangelistas, que são os animais alados, isso tudo numa procissão no paraíso terrestre. Terá a alegoria dos livros do Antigo e do Novo Testamento, que serão senhores, anciãos, né? Terá as virtudes teologais, surgirão na figura de dançarinas. Então as virtudes teologais são a fé, a esperança e o amor, e as virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e a temperança. Nessa procissão que está acontecendo ali no paraíso terrestre e que Dante, deslumbrado, está vendo, a igreja surge na figura de um carro triunfal. E este carro triunfal, ele é dirigido, ele é guiado pelo próprio Cristo. E qual foi a figura e qual é a figura que Dante escolheu para representar Cristo? É a figura do grifo, esse ser mitológico que une uma águia e que une um leão. Por que Dante escolheu isso? É para representar a união hipostática da natureza divina de Cristo com a sua natureza humana, ou seja, Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É interessante, não sei se você já teve a oportunidade de fazer alguma leitura do Apocalipse, faz lembrar muito o estilo de São João escrever o Apocalipse, cheio de alegorias. Aliás, este Apocalipse também é representado nessa procissão através de um velho ancião que está no final da procissão, encerrando a procissão. As alegorias continuam e eu gostaria de destacar uma que eu achei belíssima e que também serve de sustento para o meu argumento de que Dante, da ideia que eu tenho de que Dante, ele, apesar de toda a crítica que ele faz aos membros da igreja, ele entende o poder espiritual dela, é que Cristo, ele amarra o carro da igreja a uma árvore, e assim que ele amarra, essa árvore que era ressequida, ela se enche de flores, ela se renova, se torna uma árvore frondosa e bela. Saindo um pouco da citação dessas maravilhosas alegorias que Dante insere na sua obra e falando um pouco do que é tratado no paraíso terrestre, afinal de contas são 6 cantos neste local. O paraíso terrestre é um local de lamento pela perda dele por Adão e Eva. É também um local onde a crítica à igreja se torna mais incisiva e mais intensa, especialmente no que trata das ações dos membros da igreja, da forma como eles estão a conduzindo, e claro, isso se refere profundamente ao clero.
toda essa crítica, na verdade, revela o quanto Dante conhecia da doutrina e da própria igreja. Não estou dizendo aqui que Dante era um exemplo de católico, que era um exemplo de santidade. Afinal de contas, a própria obra de Dante, a Divina Comédia, tem ali sinais gnósticos. A partir da própria razão, eu sou capaz de superar as fraquezas humanas, as dificuldades e ultrapassar o purgatório, o inferno, o purgatório e chegar ao céu. Deixando isso de lado, é bem óbvio que, pelo menos para mim, na minha opinião, que Dante conhecia muito do que ele estava falando e para poder criticar. E aí fica até mesmo um ensinamento para a gente. Para criticar alguma coisa é preciso conhecê-la e não ficar só papagaio de pirata, né? Somente transmitindo aquilo que se ouviu. Falou que o galo cantou, nem sei se o galo cantou mesmo, mas eu estou repetindo. Me falou no ouvido, eu repito. Mas não conheço absolutamente nada daquilo que eu estou criticando. Então fica um ensinamento de Dante também nesse ponto. Falando dessa crítica à igreja especialmente, Dante fala da relação de Constantino com a igreja, as doações, a conversão de Constantino. E por fim ele também é bem incisivo na questão da relação, que para ele é de submissão, entre a igreja e de Filipe o Belo, rei da França. Vou colocar, acho que talvez aqui, alguma coisa falando sobre Filipe o Belo. Bom, para encerrar, a leitura dessa segunda parte da Divina Comédia foi muito, muito especial para mim, principalmente porque eu consegui realizar essa segunda leitura de uma maneira muito mais contínua e também porque a leitura dessa obra nos faz meditar, embora não seja um tratado teológico, nos faz muitas vezes meditar sobre as nossas próprias ações hoje, aqui no dia a dia. Se você também teve essa experiência, por favor, também coloque aqui nos comentários. Como eu já disse, a obra é espetacular, a obra envolve, a obra te deixa apreensivo, a obra te deixa expectante, tudo isso em forma de poema, o que é maravilhoso. Dante é um escritor que consegue fazer com que o leitor ache que de fato ele está no purgatório, e isso é um mérito incrível dele. E agora vamos ver o que me espera no céu. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Se você gostou, peço, coloque lá em gostei. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações. Lembre-se que o Resenha Simples também tem um perfil no Instagram, no Facebook, enfim, em diversas redes sociais. Tá bom? Um forte abraço, até a próxima.